Todo mundo está vendo na minha tela? Todo mundo tá vendo, sim. Tá vendo? Beleza. Então, vou começar aqui, tá? Então, eu vou começar a aula falando sobre o assunto da prova, tá? Que é essa avaliação que eu enviei. Teve alguns alunos que já me mandaram essa avaliação, mas teve outros que ainda não enviaram, e teve uns que enviaram e teve uma outra questão errada. Então, eu vou aproveitar e vou passar um pouquinho sobre ela, e depois eu vou falar sobre a hereditariedade e as leis de Mendel, que é o assunto desse terceiro bimestre. Deixa eu minimizar aqui. Tá aí, ó. Essa é a avaliação, né? Então, uma pergunta que o pessoal está bastante em dúvida. Opa, espera um minuto. Vou abrir de novo. É a primeira pergunta. Então, zoom aqui. Então, o intuito dessa avaliação é trabalhar essa habilidade aqui, ó, identificar e classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações no seu uso em aparelhos tais como controle remoto, telefone celular, smartphone, raio-x, forno de micro-ondas e fotocélulas. Espera aí que acho que tem alguém querendo entrar. Permitir. Bom, a luz representa uma pequena fração do espectro eletromagnético. Como se chamam as ondas invisíveis com frequência abaixo do vermelho e acima do violeta? Qual delas é classificada como onda ionizante? Então, para explicar essa questão, eu vou mostrar um outro desenho aqui, tá? Que é esse aqui. Esse desenho, ele representa para a gente o espectro eletromagnético. O que seria isso? É como se fosse uma régua, tá vendo? Nessa reguinha, a gente tem os vários comprimentos de onda. Então, aqui, ó, olha a distância dessa onda aqui, ó, onde eu estou com o mouse, tá vendo? Então, essa distância é grande. Aqui é uma onda de comprimento alto, de grande comprimento. Então, quanto maior for o comprimento dessa onda, menor vai ser a sua frequência. O que seria essa frequência? Imagina que esse pedaço aqui, ó, onde eu estou passando o mouse está aqui, ó, né? Então, imagina que esse pedaço aqui, é, cada ondinha que sobe aqui, ó, ela, cada curvinha dessa onda, ela representa uma onda, tá? E aí, nesse espaço aqui, eu estou circulando, só coube uma onda. Então, a frequência aqui, ó, teve uma única frequência, tá? E aqui, quando o comprimento é menor, ó, do outro lado aqui, debaixo dos raios gamas, comprimento curtinho, a frequência acaba sendo maior, porque ela aparece mais vezes esse formato de onda, né? E aí que eu queria, qual que é a questão da prova? Todas essas ondas eletromagnéticas, elas têm a mesma origem, que é a frequência dos elétrons em torno do núcleo do átomo, tá? Então, quanto mais esses elétrons giram em torno do átomo, maior vai ser essa frequência. E a luz, essa luz que a gente enxerga, ela também é uma onda eletromagnética, tá vendo? A luz visível, ela é composta por 7 cores, ó, o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E todo o resto do espectro eletromagnético é invisível para o nosso olho. E aí a minha pergunta é, qual é o nome da onda eletromagnética que fica abaixo do vermelho? Espera aí que tem mais gente chegando. Permitir. Voltando aqui, ó. Então, qual é o nome da onda eletromagnética que vem antes do vermelho? Aí, no caso, ó, infravermelho. O infravermelho é um tipo de onda eletromagnética que a gente não enxerga, tá? Depois, qual é a onda eletromagnética que fica acima do violeta? Olha aí, ó, ultravioleta, tá? Então, o infravermelho
é um tipo de onda que a gente utiliza, por exemplo, no controle remoto, né? Se você, por exemplo, não sabe se a pilha do teu controle remoto acabou e quer descobrir se ainda tem pilha, você pode apontar o controle remoto para a câmera do celular e apertar no controle remoto. Se você vê pela câmera do celular uma luzinha piscando, significa que tem pilha, tá? Aí o defeito lá da televisão é outro. Agora, se você apertar e não piscar uma luzinha branca, aí você pode trocar de pilha. Então, é uma forma de você ver se a pilha está funcionando ou não. E isso acontece porque na câmera do celular não tem filtro para luz infravermelha. O nosso olho não consegue enxergar, mas a câmera do celular consegue, tá? Agora, o ultravioleta é um outro tipo de onda eletromagnética, só que é um pouco mais perigosa, tá? Por que ela é perigosa? Ó, se você olhar aqui embaixo, a gente tem radiação não ionizante, tá vendo? E aqui a radiação ionizante. O que seria ionizar alguma coisa? Então, lembra quando a gente falou sobre os átomos? Os átomos têm prótons, nêutrons e elétrons, né? Os, todo átomo ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, tudo bem? Agora, se você tirar ou acrescentar elétrons, você pode tirar ou acrescentar. Se você modificar o número de elétrons de um átomo, a gente não chama mais ele de átomo, a gente vai chamar ele de íon, tá? Então, ionizar é transformar um átomo em íon, certo? Se você alterar a estrutura do átomo, automaticamente você vai alterar a estrutura da matéria. Então, essas ondas aqui, ó, radiação ionizante, elas têm a sua função, aí a gente utiliza bastante até na medicina, né, por exemplo, raio-x, mas se você utilizar demais esse tipo de onda ionizante, ela pode alterar a estrutura da tua matéria, né? Então ela pode causar até um câncer. É por isso que o protetor solar, né, protetor solar não vem com proteção UV. O que é o UV? Ultravioleta. É contra essa radiação que o protetor nos protege, tá? Protetor solar. Então a pergunta era: qual dessas duas ondas são ionizantes? Aí no caso, a onda ionizante é a ultravioleta. É por isso que é perigoso você se expor muito tempo no sol, principalmente quando ele está mais forte, tá? Então seria isso aí a primeira questão. Na segunda questão, eu estou perguntando sobre o colete de chumbo, né? Aquele colete que, às vezes, quando você vai num dentista, vai fazer um raio-x, e aí ele vai fazer um raio-x do seu dente, ele acaba colocando um colete de chumbo no seu peito ou perto da sua boca ali, para você não tomar muita radiação. Então, qual que é a função do chumbo nesse caso? O chumbo, ele é um material bem denso, né? E aí esse raio-x, que é um outro tipo de onda eletromagnética, ele não consegue penetrar o chumbo. Então, quando você vai, como o raio-x ele é uma onda ionizante, tá vendo? Se você tomar muita radiação do tipo raio-x, você pode até ter uma doença, pode até ter um câncer, né? Agora, a proteção de chumbo, ela não vai deixar outros órgãos do seu corpo que não precisa ser visto ali pelo dentista ou por outro médico, né? Tomar radiação à toa, tá? Então, uma mulher, por exemplo, que está grávida e ela vai tirar uma radiografia, ela tem que avisar que ela está grávida, aí o cara lá da radiografia vai dar um colete para ela para poder proteger o bebê. Você pode prestar atenção que o técnico de radiografia, ele põe a pessoa para tomar o raio-x, mas antes de ligar a máquina, ele sai da sala, né? Porque como ele está ali todo dia, ele não vai ficar se expondo. Até o cara que descobriu essa questão de raio-x, ele testou várias vezes na mão da mulher dele, na mão da filha dele, e elas acabaram sofrendo aí com uma doença na mão, né? Até morreram por causa disso. Isso aí é coisa que acontece na ciência, né? No início eles não sabiam que fazia mal, tá? E hoje a gente sabe que é um benefício muito grande você fazer um raio-x e acabar descobrindo que tem um osso quebrado ou alguma outra coisa, né? Sem precisar cortar o corpo e fazer uma cirurgia exploratória. E a última pergunta, que é a pergunta número 3, está falando para você identificar qual das alternativas representam ondas eletromagnéticas. Então, as ondas eletromagnéticas são ondas que elas caminham em qualquer ambiente, inclusive no vácuo, tá?
elas não precisam de matéria para se propagar. E tem uma outra coisa que está falando nessa questão, lá nas alternativas, tem um tipo de onda que precisa de matéria para se propagar, que é o som, né? Então, tanto o ultrassom, o que seria esse ultrassom? O nosso ouvido ele é capaz de ouvir uma frequência, um intervalo de frequência de som, tá? O som mais grave que a gente consegue ouvir, ele tem 20 Hz. E o som mais agudo que a gente consegue ouvir, ele tem 20 mil Hz. Se tiver um som abaixo de 20 Hz, a gente chama esse som de infrassom, tá? E se o cachorro ele consegue ouvir o infrassom, por exemplo, você vê um cachorrinho, muitas vezes ele fica olhando assim para o nada, e você fala, o que que esse cachorro está olhando, né? Ele está ouvindo alguma coisa que você não está ouvindo, tá? E acima desses 20 mil Hz, a gente tem o ultrassom, tá? O ultrassom também é uma frequência bem alta, a gente não consegue ouvir, ele é muito agudo. Os cachorros também conseguem ouvir esse tipo de som, tá? Mas o som, infrassom e ultrassom não são ondas eletromagnéticas, são ondas mecânicas, tá? Então, essa é a questão da avaliação. Todo mundo entendeu sobre a avaliação? Eu falei muito rápido? Tem alguma pergunta? Pelo silêncio, eu vou continuar, tudo bem? Sim, valeu, Bard. Ó, então agora eu vou começar a falar sobre hereditariedade, tá? E a primeira lei de Mendel, que é o assunto agora do terceiro bimestre. Então, quando a gente fala sobre hereditariedade, a gente está falando sobre características que as famílias vão passando de geração para geração, tá? Então, a gente pode comparar na nossa família, às vezes a gente sempre tem alguém que a gente parece um pouquinho mais, tá? Isso aí é tudo que essas características que a gente tem, elas existem por causa do DNA. Vocês já ouviram falar em DNA? Pode responder pelo chat se não quiser abrir o microfone. Já, né? Então, o DNA, ele é a receita da vida, tá? É no DNA que tem todas as informações para produzir tudo aquilo que a gente tem. Então, eu fiz um esqueminha aqui, ó. Não é para rir do meu desenho, hein? Porque vocês sabem que eu desenho muito bem. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Todo mundo tá vendo essa tela branca? Tamo. Beleza. Então, ó, para a gente poder entender aonde está o DNA e o que que é isso, então eu fiz um esquema, vamos ver se vai dar certo, que essa luzinha aqui eu descobri agora e eu fiz uns testes aí, tá? Então, ó, imagina uma pessoa. Então, todos os seres vivos, inclusive os seres humanos, eles são formados por um conjunto de sistemas, tá? Então, aqui, cadê o sistema? Por exemplo, a gente pode representar um sistema esquelético. Olha aí meu esqueletinho, tá? Todos, no caso, a gente tem o sistema esquelético, o sistema circulatório, o sistema digestório, o sistema nervoso, né? Então, são vários sistemas que formam o indivíduo, certo? Os sistemas, por sua vez, são formados por vários órgãos. Então, no caso, o esqueleto, né? Um órgão do esqueleto é o osso, tá? Todos os órgãos são formados por tecidos. Então, eu desenhei aqui, ó, um tecidinho cheio de... Cada quadradinho desse aí representa uma célula, tá? Então, vai acompanhando aí, que agora que eu tô vendo, tá bem esquisito esse desenho, né? Mas tá dando para entender, né? Os tecidos, eles são formados por células. Então, aqui eu desenho uma célula. Tá vendo essa parte do meio da célula? Essa parte aqui, onde estou passando o mouse agora? A gente chama essa parte aqui de núcleo, tá? E é no núcleo que você encontra o DNA. Muitas vezes a gente imagina que a gente só tem um DNA. Você, eu sei que eu tenho DNA, mas eu não sei quantos, né?
Então, para vocês terem uma ideia, nós, seres humanos, temos 46 moléculas de DNA em cada célula, tá? A gente tem milhares de células no nosso corpo, e cada célula tem 46 moléculas de DNA. Dessas 46 moléculas de DNA, 23 moléculas vieram dos pais, do pai, né, no caso. E 23 veio da mãe. Então, quando tem a fecundação, Por isso que eu tô feio, então, velho. é a mistura, cara, é metade e metade, tá? Então, ó, quando tem a fecundação, vem o espermatozoide com 23 cromossomos, mais o óvulo com 23 cromossomos, e aí forma uma única célula. Essa célula, que agora tem 46 cromossomos, a gente chama de zigoto, ou célula-ovo, tá? Então, é por isso que eu desenhei aqui nessa célula, tá vendo? Um parzinho de DNA azul, um parzinho de DNA vermelho e um parzinho de DNA preto. Então, na célula que forma o nosso corpo, os DNAs formam pares, certo? O DNA dentro da célula, ele fica enrolado, e aí ele recebe um outro nome. Esse nome é cromossomo. Olha que nome bonito. Cromossomo. Eu vou desenhar o cromossomo aqui. Espera aí. Aqui, ó. Então, o cromossomo seria isso aqui, ó. Deixa eu voltar um. Esse aqui, ó. Cromossomo, tá vendo? O cromossomo nada mais é do que o DNA enrolado. Então, se a gente conseguisse desenrolar o cromossomo, a gente ia ter esse desenho aqui, que é o desenho do DNA, que eu tenho certeza que vocês já viram. Para vocês terem uma ideia, em cada cromossomo tem uma molécula de DNA muito fininha, tá? Se você pudesse desenrolar esse DNA, ele ia dar mais de 2 metros de comprimento. Então, é uma molécula muito grande. Por isso que tem bastante informação, tá? Cada pedaço do DNA, né? Então, o DNA ele é formado aqui, tem essas escadinhas e tal. Então, em cada pedaço do DNA, ele tem uma parte que é responsável pela produção de alguma coisa, tá? De alguma proteína. Esse pedacinho do DNA, que é responsável pela produção de alguma característica, a gente chama de gene. É por isso que a aula é sobre genética. Então, essa introdução eu quis mostrar para vocês aonde que está localizado o gene. E o que é o gene? O gene você pode falar que é um pedacinho do DNA, tá? Então, o DNA fica dentro do núcleo da célula, a célula forma o tecido forma o órgão, os órgãos formam o sistema e os sistemas formam o organismo. Tranquilo até aqui? Sim? Tranquilo. Beleza. Então, vou continuar, tá? Então, teve um cara chamado Gregor Mendel. Vocês assistiram essa aula lá no Centro de Mídias? Acho que Não? não. Então, peraí. O que o Gregor Mendel fez? O Gregor Mendel, ele queria estudar, né? Ele era de família humilde e tal. Só que na época dele, a forma mais fácil que tinha, assim, de conseguir estudar era indo para a igreja, né? Então, o Gregor Mendel, ele foi um monge, tá? E aí ele morava no monastério e, na época, ele queria entender como que as características são transmitidas ao longo das gerações. E aí ele queria ficar estudando os animais, né? Como que os animais se reproduzem e tal. Só que o chefe dele lá do monastério falou assim, pô, aqui é uma igreja, né? Como é que você vai ver os bichos fazendo sexo aí? Não vai dar certo isso aí, não. E aí ele pensou, e agora? O que eu posso fazer, né, para eu continuar o meu estudo? E aí ele pensou numa planta, que era uma planta que tinha um ciclo de vida curto, e que ela tinha várias características diferentes, fácil de enxergar. Essa planta que ele escolheu para trabalhar é a ervilha. Então, eu não sei se vocês sabem, né? Mas quando você abre uma latinha de ervilha, geralmente a gente tem as ervilhas verdes e lisinhas, né? Mas não tem só ervilha verde, tem ervilha amarela, tem ervilha lisa, tem ervilha rugosa, né? Então tem a ervilha verde e tem a amarela. Tem a ervilha da semente lisa e da semente rugosa. Aí tem ervilha que tem a flor branca e tem ervilha que tem a flor púrpura. Tem ervilha que o pé é alto, tem ervilha que o pé da planta é baixo, né? Então tem várias características que dá para enxergar. E aí ele teve muito trabalho, cara. Ele pegou
e foi separando as características de linhagem que ele chamava linhagem pura. O que seria uma linhagem pura? Então, aqui no meu exemplo, ó, seria sobre a semente ser lisa ou rugosa, tá? Então, imagina aqui que você tem uma semente, tá vendo esse LP? Lisa pura. Então, essa planta, a família dessa planta só produzia semente lisa, tá? E é por isso, como só nascia semente lisa, ele falou assim, não, ela é pura, tá? Porque ela não se misturou com nada, só nasce lisa. E ele pegou uma semente de uma outra planta, tá? Que só nascia semente rugosa. E aí ele chamou essa semente de rugosa pura. E o que ele fez? Ele cruzou a, essas duas espécies, na verdade a mesma espécie, né? Ele cruzou essas duas características. Tá? Como que ele fez isso aí? Todo mundo sabe que o órgão sexual da planta é a flor, né? Então ele pegou, tirou aquela pontinha da flor, que se chama estigma, e pegou o pólen da outra planta e passou com um pincelzinho assim naquela que ele cortou, tá? E aí ele conseguiu fazer uma fecundação cruzada entre essas duas flores. E dessa forma ele fez o cruzamento. E aí quando ele fez esse cruzamento, ó, de uma lisa pura com uma rugosa pura, isso que eu estou falando sobre semente de ervilha serve para a gente também, tá? A gente pode imaginar que aqui, ó, o lisa pura pode ser, por exemplo, uma pessoa que tem o olho preto. E aqui, ó, a semente rugosa pura, a gente pode imaginar que é uma pessoa que tem o olho azul, tá? Então dá certo para as nossas características também. A gente pode imaginar que aqui, ó, é o sangue tipo A, e aqui é o sangue tipo O, tá? Então isso aqui dá certo para a maioria das características. Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre as características humanas. Então, ó, no caso ele cruzou a lisa pura com a rugosa pura, e quando nasceu, né, os filhos dessa geração, teve 100% de lisa, certo? Todas as sementes que nasceram desse cruzamento nasceram lisa. Só que agora ele não chamou mais essa semente de pura. Por quê? Porque misturou, né, com essa daqui. Então ele chamou essa semente de lisa híbrida. Por isso que eu pus esse H aí. Até aí tudo bem? Então, ó, desse casal de... Tudo bem, tudo bem. Isso, ó. Desse casalzinho de semente, né? Lisa pura com rugosa pura, nasceu 100% de lisa. E ele chamou de híbrida, por isso que eu pus o H, tá? O próximo passo que ele fez no seu experimento foi cruzar essa semente híbrida. Então, o que ele fez? Ó? Ele cruzou semente lisa híbrida com lisa híbrida. Lisa com lisa, o que ia nascer? Assim, só de pensar assim, só pensando, olhando para o desenho, a gente vai imaginar que só vai nascer lisa, né? Mas olha o que ele teve de surpresa, ó. Nasceu 75% lisa e 25% nasceu rugosa. Essa rugosa aqui, ó, a gente pode falar que ela puxou essa característica para quem? Para a avó aqui, ó, né? Aqui, ó, é o pai, a mãe e o filho da primeira geração. Aí depois que você tem um casal, né? E aqui tem os netos dessa geração aqui, ó. Então, às vezes, o filho ele nasce com uma característica que o pai não tem e que a mãe não tem. Às vezes ele já acha que é algum caso de adultério, né? E não é bem assim. Às vezes essa característica está na geração anterior ou na outra ainda, tá? Então essas características são hereditárias, são herdáveis. E aí, o que ele concluiu com esse experimento dele? Darwin não, o Mendel, ele era um matemático. E aí ele fez vários cálculos, todas as características que ele estudou sempre dava essa proporção. E ele concluiu o seguinte, que para cada característica, existe dois fatores. Tem característica que é dominante e tem característica que é recessiva, tá? Então, ó, são dois fatores, sendo que tem fator dominante, nossa, que letra horrível, e recessiva. Olhando aí nesse meu exemplo,
Qual das características vocês acham que é a dominante? Ser lisa ou ser rugosa? Alô? Ninguém? Lisa, isso. Lisa. Por que que a gente consegue observar que a lisa ela é a dominante? Ó, porque quando você cruzou lisa com rugosa, quem que nasceu? Nasceu a Lisa. Olha, ela dominou sobre essa, né? Se elas tivessem a mesma força, vamos dizer assim, tinha que nascer 50% lisa, 50% rugosa. Mas a lisa, ela teve uma certa dominância em cima da rugosa, certo? Quando você cruza aqui, ó, duas lisa e nasceu lisa e rugosa, olha quanto que nasceu a mais de lisa. Nasceu 75%, né? E rugosa nasceu apenas 25%. Então, observando isso aí, já dá para a gente ter uma noção quem que é a mais forte, vamos dizer assim, quem que é a dominante, tá? Então, seria a lisa. E aí, ele, para ficar mais fácil, ele colocou esses fatores. Nesses fatores, ele colocou letras, tá? Então, para representar um fator dominante, ele representa esse fator com a letra maiúscula. E o fator recessivo é representado por uma letra minúscula. Então, ó, o A maiúsculo está representando o fator dominante. O A minúsculo representando o fator recessivo, tá? Então, essa primeira semente, lisa, pura, se ela é pura, significa que lá no DNA dela eu só tenho essas características. Só lembrando que o Mendel, na época, não tinha nenhuma noção sobre gene, DNA, nada disso. Ele só chegou nessa conclusão matematicamente, tá? Ele é conhecido como pai da genética, mas ele mesmo não sabia nada sobre genética porque era um assunto que ainda ninguém tinha descoberto, o DNA. Tá? O DNA foi descoberto muito tempo depois. Inclusive, esse trabalho dele ficou guardado por muito tempo e ele morreu sem ter o prestígio, né? A questão de falar que ele é o pai da genética foi uma homenagem póstuma, né? Depois que ele morreu. A outra semente, que era a rugosa, né? Como era uma rugosa pura, então ela também só tinha azinhos, tá vendo? Então a gente vai falar azão, azão e azinho, azinho, tá? Então, vamos entender o que aconteceu aqui, ó. Ó, agora a gente tem azão, azão com azinho, azinho. Esse azão, azão vem aqui, ó, dessa semente lisa, e esse azinho, azinho veio da semente rugosa, tudo bem? O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que vocês têm metade do DNA da mãe e metade do DNA do pai? Tem um processo de divisão celular que se chama meiose. Nesse processo, aqueles pares de DNA que estava dentro da célula, eles se separam, tá? Então, na hora do cruzamento, esse azão aqui, ó, vai se separar desse outro azão para formar o que a gente chama de gameta. Gametas são as células reprodutoras. No caso das plantas, tem o pólen e tem a célula ovo também, a célula, o óvulo, tá? E aí aqui esses pares vão se separar. Esse outro par também vai se separar. Vamos dizer que aqui seja o pai e a mãe, tá? O que que acontece? Esse azão, ele tem duas possibilidades. Ele pode encontrar com esse azinho da mãe ou esse azinho da mãe. Esse azão ele não tem como encontrar com outro azão, porque a mãe não tem azão, tá vendo? Então, olha como que vai ficar isso aqui, ó. Se esse A encontrar com esse A, se o azão encontrar com esse azinho, o que que fica? Azão, azinho, certo? Mas esse A também pode se encontrar. Eu liguei no mesmo. Era para ter ligado aqui, tá, gente? Ó. Perdoa nós aí. Ele poderia ter encontrado com esse azinho, tá? E aí, da mesma forma, ia formar um azão azinho. Ou esse segundo azão poderia encontrar com esse azinho.
Também não tem como dar outro resultado. Só vai dar azão, azinho. E esse azão só pode encontrar com esse azinho, que eu já marquei, né? Então, poderia encontrar com esse azinho também. Resumindo, não tem como nascer uma outra combinação. A única combinação possível é azão, azinho. Certo? Bom, continuando. Aí o que acontece, ó? Esse azão, azinho, ele são os genes, né, que estão agora aqui nas células, nas plantas. Então, seria azão, azinho também, certo? Opa, o azinho aqui é pequeno. Agora, deixa eu fazer aqui de novo. Azão e o az... Essa outra sementinha aqui também, ó, azão, certo? Azinho. Quando a gente cruza esse azão com azinho, né, a gente vai fazer aqui do lado, ó, azão, azinho, com azão, azinho de novo, né? Vocês vão ver que vai ter uma possibilidade diferente, ó. Azão, azinho. Então, agora eu tenho duas sementes lisas, mas elas são chamadas de híbridas, né? Porque está misturado. E quando a gente cruza elas, olha o que pode acontecer. Esse azão aqui, ó, do pai, ele pode se encontrar com o azão da mãe, certo? O que vai dar no filho quando esses dois azão se encontrar? Azão, azão. Tá entendendo, pessoal? É meio chatinho de ficar falando isso aqui, né? Mas esse azão aqui, ó, ele também pode se encontrar com esse azinho, certo? Se esse azão se encontrar com esse azinho, o que vai formar? Isso mesmo, azão, azinho, certo? Agora, pode acontecer o quê? Esse azinho aqui, ó, ele vai encontrar com esse azão. Vai formar. Você pode falar azinho, azão, ou azão, azinho, não importa, tá? A sequência aí não altera o resultado. Azão, azinho. E olha o mais importante. Esse azinho aqui, ele ainda pode se encontrar com esse outro azinho. E aí vai formar o quê? O azinho, azinho. Olha aqui quem apareceu. Azinho, azinho. Bom, a gente já viu aqui em cima que azinho, azinho nasce rugosa, certo? Então, olha os 25% aqui, ó. Isso aqui é azinho, azinho, certo? Essa daqui é azinho, azinho. Aqui a gente tem, ó, se a gente somar, calcular esses três nascimentos, 3/4, né? E aqui a gente tem 1/4, que é 25%. Então, foi esse o trabalho que o Mendel teve, tá? Então, ele descobriu que as características são transmitidas por conta de dois fatores. Dois fatores, né? E esses fatores, um vem do pai e outro vem da mãe. Hoje, a gente chama esses fatores de genes.
genes. Que é o assunto que a gente trabalha, né, sobre genética. Aí tem bastante coisa para a gente falar ainda sobre isso, né? Então, por exemplo, a característica que a gente enxerga, no caso aqui, ser lisa ou ser rugosa, a gente pode colocar um nome nessa característica. Quando você enxerga essa característica, a gente chama isso de fenótipo, tá? A característica que está lá no DNA, que você não enxerga, a gente chama isso de genótipo. Mas para não ficar muito pesado, eu acho que eu vou parar por aqui, senão vai encher muito a cabeça de vocês. Mas esse assunto aqui, ó, esses cruzamentos que o Mendel fez, e o que é uma característica dominante, o que é uma característica recessiva, deu para dar uma esclarecida aí na cabecinha de vocês? Não muito, Bard? Quem é o Bard, hein? Ah, deu sim, é o Cauã do Nono B lá. É. Deu para entender? Ficou um pouco mais Sim! claro? Ah, agora eu gostei, hein? Ó, então eu vou encerrar a aula por aqui para não ficar muito pesado. E aí a gente marca uma outra aula semana que vem, tá? Amanhã, sexta-feira, tem aula no Centro de Mídias de novo, de Ciências. E aí a gente vai conversando pelo WhatsApp e tirando as dúvidas, tá? Sobre a questão da avaliação, todo mundo entendeu as explicações? Sim. Entendi tudo. Sim? Sim. Beleza, então eu vou aguardar lá o resultado de vocês e eu vou ficando por aqui, tá? Espero que todos tenham entendido e até a próxima aula, então. Alô, senhor. Falou, moçada. Até mais. Falou.